Olá, queridos. Começamos mais um Conversa Pública, nosso momento delícia aqui durante o dia, em que podemos conversar sobre temas relevantes, né, e que podem nos ajudar em momentos, em ações, em questões do nosso dia a dia. Manter a mente saudável em tempos de inúmeros estímulos visuais, tarefas exaustivas e vidas atravessadas pela tecnologia não é de jeito nenhum uma tarefa fácil, muito menos simples, né? E ainda há um tabu enorme quando se fala em saúde mental, porque muitas pessoas têm preconceitos sobre o assunto e ainda têm medo ou vergonha de falar sobre suas emoções e sentimentos. Mas é bom que a gente entenda que adoecer mentalmente não é de forma alguma sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, reconhecer que a gente não está bem mentalmente é um sinal de fortaleza e demonstra que a gente é mais forte porque aguentou enquanto foi possível, mas que agora precisa de ajuda. Para falar sobre esse tema maravilhoso, como manter a mente saudável, eu tenho o enorme prazer de receber aqui no estúdio a Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ana Paula Camargo, prazer enorme ter você aqui no Conversa Pública, menina. Ai, o prazer é meu, Celeste. Muita saudade de estar aqui com você, levando informação. Muito bom. Muito obrigada pelo Isso convite. aí. Isso aí, querida. Vamos falar sobre saúde mental, né? É um assunto que é da maior importância, especialmente nesse tempo onde reconhecidamente as pessoas estão muito mexidas, muito mais sensíveis. Como o nosso tempo é muito mais curtinho por aqui, eu já vou começar te perguntando o que é, qual é o conceito de uma mente saudável, Ana? Então, mente saudável é o que te traz paz, né? Tranquilidade. Uhum, Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é mente, né? Acho que até os pesquisadores mesmo têm muita uhum, dificuldade de fazer esse conceito, né? Do que é mente, o que é cérebro, o que é consciente, o que é inconsciente. São uhum, muitos conceitos modernos até, né? Porque se uhum. achava que era uma coisa só. Hoje a gente sabe que não, né? O cérebro da gente é a parte física, a parte química, é a parte da matéria, né? Do nosso sistema nervoso, né? Como um todo, né? A mente, Uhum, ela seria mais a parte de, vamos dizer, um software, né? Da gente. O que se processa dentro desse cérebro, né? Então, uhum, essa parte que se processa, ela você não tem como ver, ela não é observável. Ela é observável diante dos resultados que esse indivíduo vai apresentar na vida dele. Então, uma mente uhum, saudável é uma mente com um indivíduo com resultados saudáveis. E aí é muito uhum, subjetivo, uhum. né? Vamos combinar que dizer resultados saudáveis, o que são resultados saudáveis, né? A gente discute muito isso agora, é até um momento assim de discussão sobre essa parte ética, né? O que seria uma vida saudável, né? Uma vida Uhum, próspera, uma vida que traga paz para o indivíduo, né? E se você for pensar na forma filosófica, você vai ver que isso tem muito mais a ver com virtudes, valores, a vida em colaboração, a vida trazendo colaboração com o planeta que a gente vive, com as outras pessoas. uhum, Então, a uhum, gente uhum. pode colocar nesses conceitos que talvez não seja tão importante as questões materiais, apesar de ser uma coisa muito importante para a nossa civilização, né? Mas talvez isso não seja o ponto número um para você diagnosticar, trazer uma mente saudável, um indivíduo saudável. Aham. Tem um ditado que diz que as melhores coisas da vida não são coisas, né? E eu acho Uhum, que é um pouco disso aí, né? sim. Essas coisas que não são coisas, na verdade, é o que mais importa, né? Porque é o que se reflete no nosso relacionamento, no nosso dia a dia. E, na verdade, tem
um outro ditado, né, que diz que a gente fala, né, a gente expressa aquilo de que o coração está cheio. Eu sempre transfiro do que o coração está cheio, aquilo que a mente está cheia, né? E aí tem tudo a ver com a questão de mente saudável ou não saudável, dentro disso que você acabou de explicar, ou estou embolando as coisas? Não, não, é isso mesmo, Celeste. O que acontece é que a mente não são só pensamentos, né? O que você está falando é sobre pensamentos, né? Ele tem uma abrangência muito maior do que falar só sobre pensamentos. Mente tem mais a ver com vários processos, né? Mas os pensamentos expressam o que o indivíduo, o que o indivíduo está cheio, né? Que é o que fala o versículo, né? O que o indivíduo está cheio, o que ele vai expressar, qual vai ser o resultado da vida dele, como é que a gente consegue observar um indivíduo saudável, né? E aí, quando a gente vê esse indivíduo, é óbvio que a gente vai observar quais são os pensamentos que esse indivíduo está cultivando dentro da mente dele, que não são só os pensamentos, mas os pensamentos, eles vão fazer uma expressão do indivíduo na sociedade, né? Então, uma mente saudável é uma mente que cultiva bons pensamentos, né? Mas quando a gente fala assim, a gente cai num lugar comum, a gente pensa assim, tá, mas quais são os pensamentos bons, né? Quais são os Boa melhores? pergunta. Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito importante, porque o que acontece? Todos os dias, a gente, como você iniciou o programa falando sobre a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, né? Todo dia a gente abre o nosso WhatsApp, Facebook, as redes sociais, e a gente é inundado de correntes saudáveis, de pensamentos positivos e de orações, né? Por que as pessoas não estão, então, tão positivas, já que elas recebem uma dose gigantesca, até muito maior do que quando a gente tinha redes sociais, né? De pensamentos positivos. Por que isso não se transforma, então, no dia a dia desse indivíduo? Simplesmente porque o recebimento de informação, o que vem de fora, não significa que ele esteja realmente entrando na rotina dos pensamentos desse indivíduo. Tá? Apesar de ser uma experiência, a gente experiencia o mundo como? Com os nossos sentidos, né? Com tudo que a gente tem de sentido, a gente recebe o mundo, guarda nas nossas memórias, e aquilo ali vai tendo um significado daquela vida ali. Então, é muito maior do que você só receber essa informação. Você precisa receber essa informação e você precisa codificar essa informação dentro da sua mente e decodificar essa informação e depois gerar resultados. E por isso os indivíduos não estão positivos, porque recebem informações positivas. Essa positividade, ela tem que ser, ela tem que gerar atitudes mentais, ações mentais. E dessas ações mentais, elas precisam depois gerar ações fora da mente, né? Então, quando você começa a gerar experiências de vida, que não só dos pensamentos, isso começa a gerar pensamentos, retroalimentar a sua mente com positividade. Então, não é só recebimento de mensagens positivas, mas recebimento de mensagens positivas e atuação em experiências positivas. Eu quero só lembrar que a gente está conversando com a doutora Ana Paula Camargo, ela que é neuropesquisadora cognitiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela já nos traz uma palavra que talvez pudesse ser resumida dentro de uma passagem que eu quero deixar para vocês. A gente não pode ficar conformado simplesmente com a cultura da época, com aquilo que vivemos. É importante transformar a nossa mente pela renovação, pelo conhecimento, pelas essas informações todas que a gente recebe, transformar a nossa mente e o nosso comportamento.
né? Ana Paula Camargo, o que é fundamental para a gente manter uma saúde mental? A saúde mental, como a gente estava falando, né, ela tem muito a ver com os pensamentos e atitudes, principalmente, né, ações positivas, né? Isso não tem uma fórmula, sabe, Celeste? A gente elenca uma série de condições, como eu estava falando, né, no outro bloco, né? Atividade física, você buscar atividades, preenchimento do seu tempo com coisas positivas, com estudar, se reunir com amigos, né? Ter uma espiritualidade, é muito importante você ter um autoconhecimento, fazer alguma terapia ou alguma atividade que te traga autoconhecimento. Mas nada disso é uma fórmula fechada que diga assim, Celeste, se você fizer tudo isso, você vai ser feliz. Você não vai ter nenhum problema de saúde mental. Isso não é uma verdade. Tá? Isso não é uma verdade, porque há uma série de itens diferentes dessa fórmula que precisam ser verificados, né? Então, cada indivíduo, eu sempre que eu encontro com você e tenho essa oportunidade, eu gosto de falar sobre isso, porque o que acontece hoje? A gente vive a geração do uniforme, né? A gente olha o corpo perfeito, o livro que tem que se ler, né? O que tem que se estudar, o que tem que se falar no Instagram, né? A foto perfeita. E isso traz uma falta de identidade. O que é identidade? É um único, é um indivíduo único, de uma identidade única, de uma particularidade única, e que tem o seu caminho para a paz e para a tranquilidade. Né? Então, o autoconhecimento é importantíssimo para você ver quem é a Celeste. O que eu posso fazer para ser a melhor Celeste que eu posso ser? Mas, primeiro, eu preciso descobrir quem é a Celeste. Se eu não descobrir quem é a Celeste, eu não vou descobrir os outros passos, porque os outros passos que todo mundo deu pode não funcionar para a Celeste. Então, muitas vezes a gente fica querendo fazer os outros felizes, né? Entender os outros, explicar os outros, esquece de olhar para a gente mesmo, né? De entender quem eu sou, de me conhecer para poder lidar com esse mundo e lidar com as questões que nos rodeiam, não é mesmo? É isso que você está também colocando Celeste, agora, né, Ana? a pessoa que se compreende, se identifica no mundo, ela é uma pessoa melhor para todo mundo, não só para ela, mas para as outras pessoas também. Né? Então, quando você lida com agora que a gente está, você estava falando sobre a questão cultural que a gente está vivendo, a gente mais do que nunca está vivendo uma coisa muito nova, inédita para o ser humano, que são as redes sociais, a integração pelo mundo virtual. A gente passou por uma pandemia onde se exercitou muito essa condição dos encontros virtuais, né? Então, a gente está vivenciando um cenário muito diferente, né? Um cenário que a gente chama cenário da sociedade da alta tecnologia, né? Onde robôs fazem muitas coisas para a gente, coisas que a gente fazia antes, que hoje são robôs que estão fazendo. Então, tudo isso modificou e muito a condição saudável da nossa mente, porque a gente está vivenciando alguma coisa muito nova. E a gente teve num momento de crise gigante. Nessa crise que nós tivemos, ela pode ser uma grande oportunidade para você modificar o seu cérebro e fazer do seu cérebro um cérebro muito mais poderoso para você e para o mundo, mas também pode te trazer uma dificuldade de encarar uma nova realidade. Perfeito. Então, agora é um momento, agora que a gente está... a gente não saiu ainda desse processo da pandemia, mas nós estamos saindo, estamos num processo. Né? E nesse processo, é muito importante que cada um faça um movimento interno de descoberta do seu próprio indivíduo, das suas verdades,
do seu caminho, da sua jornada, do seu encontro. Existe um neurocientista brasileiro, o Padre Xavier, que ele falava muito, nós temos a partícula divina dentro de nós. Então, cada vez que você faz um encontro com você mesmo, que você para o autoconhecimento, você tem um encontro com Deus, porque essa partícula está contida em você, você é uma parte divina. Então, esse encontro que você faz, você vai encontrar com o quê? Com a Celeste. Qual o propósito da Celeste nesse planeta? Qual o propósito que ela veio? Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, se perdem porque elas não conseguem encontrar o propósito delas. E aí não constroem uma mente saudável. Elas começam a ter angústia social, ansiedade, depressão, todos esses sintomas, excetuando os quadros graves que são fisiológicos, são da questão cerebral, eu estou falando de uma questão psicológica, da mente, tá? E não da questão cerebral de ausência de química e da física cerebral. Eu estou falando do processo da mente, das questões psicológicas. A angústia social, ela vem muito da ausência de você encontrar o propósito da sua vida, da sua identidade no planeta. Verdade, né? Da gente esquecer a existência de Deus, o propósito de Deus para cada um de nós. E nessa busca, nessa internalização do pensamento, a gente buscar o encontro com Deus, o encontro com o Santo Espírito, que nos preenche e realmente nos traz ao conhecimento da nossa verdadeira identidade. Como é que se dá essa passagem diante do que a gente está falando, diante desse novo normal, né, que a gente acaba vendo que é uma realidade nesse tempo de pandemia, pós-pandemia? Como é que se dá, ou como é que acontece essa passagem de uma mente saudável para uma mente não tão saudável? E já coloco aí embutido uma outra questão: por que a gente tem tanta dificuldade de falar dos nossos sentimentos, de expressar os nossos sentimentos? Bom, então, a expressão do nosso sentimento, ela tem muito a ver com o que você identificou, o que você sabe, o que você conhece. Ninguém fala do desconhecido, do que não conhece. Se for falar do desconhecido, ela vai ter muita dificuldade de falar. Então, eu acho que a falta do conhecimento, do próprio conhecimento da pessoa, ocasiona esse tipo de dificuldade social, de você falar dos seus sentimentos. Além disso, a gente tem, infelizmente, uma complexidade de falar sobre doenças mentais. Quando as pessoas começaram a apresentar doenças mentais, elas foram diagnosticadas como era o diabo, era alguma coisa de fora, então era ou bruxaria, né? Então você vê que a história mental ela é pautada nessa condição de ausência de um diagnóstico real de doença, né? Isso dificultou, porque as pessoas têm medo de falar, eu tenho... Hoje está melhor, viu, Celeste? Eu acho que está bem melhor. As pessoas têm mais facilidade de dizer, olha, eu estou em depressão, eu estou com ansiedade, eu tenho uma bipolaridade. Eu acho até que existe um excesso de busca do não saudável. Por quê? A dor, a tristeza, a angústia, a raiva, são todos sentimentos próprios do cérebro e que eles precisam existir, eles não podem ser, vamos acabar com a raiva. Não, a raiva ela é um grande motivador. Então, há um lado positivo para os sentimentos complexos. E o ser humano precisa aprender a lidar com esses sentimentos.
Na verdade, essa questão da internet, das redes sociais, etc., elas quase que nos empurram para mostrar uma vida continuamente feliz, eu estou bem o tempo todo, eu não posso não estar bem. No entanto, tudo bem não estar bem, não é mesmo? Sim, sim. E, inclusive, a questão da ansiedade, por exemplo, que é uma grande, assim, um grande sentimento que as pessoas vêm falando muito, eu tenho, estou com muita ansiedade, muita ansiedade. A ansiedade, ele é um sentimento poderoso, né? Uma Uhum, pessoa sem ansiedade, uma pessoa sem motivação, ela não faz nada. Obviamente, é aham, como eu estava falando, ou você se fortalece na crise, ou você vai ter dificuldade, você vai permanecer, às vezes, a gente tem três respostas primitivas do cérebro, que uma é a fuga, então você foge, né? A grande fuga hoje é lógico, tudo isso com muito respeito, porque assim, a medicação é importantíssima, é muito importante. Ela tem o seu movimento, ela tem a sua prioridade dentro da vida do indivíduo, mas o indivíduo ele precisa conseguir lidar com alguns sentimentos. E às aham, vezes aham, esse sentimento ele causa muito desconforto. Essa aham, angústia social é muito desconfortante. Então, assim, o medicamento, sim, mas não para eliminar o sentimento difícil, mas para você aham. conseguir ter forças para lidar com esse sentimento e você melhorar como indivíduo. Por quê? Porque você vai achar forças dentro de você para lidar com aquele cenário, com aquela situação, né, daquele momento ali. Então, é Você, muito. aham, Sim. tá. Você falou na angústia social, é porque o nosso tempo realmente ele vai ficando super curto, né? Você Sim. falou na angústia social e eu não quero terminar o programa sem te perguntar isso, né? Hoje a gente vive num país muito dividido, muito competitivo, com muita intolerância, tudo é um milindre, né? Nós estamos num país doente. Qual o grande desafio do Brasil no sentido da saúde mental? Então, Celeste, eu hoje faço doutorado na UFRJ sobre polarização, né? Uhum, Então, a gente tem um grupo de pesquisa só sobre polarização. Então, a polarização é um assunto, uma área gigantesca. Até por que nós chegamos a esse ponto? Por uhum, que hoje nós temos o grupo do nós e eles, e não uhum, somente o nós brasileiros, vamos melhorar o Brasil? Por que a gente não consegue essa condição de união entre as uhum. pessoas, né? Eu tenho uma professora que fala: o grande problema do ser humano é o egoísmo, né? Então a gente vive hoje uma sociedade, como eu falei, a sociedade da alta tecnologia, que uma das características dessa sociedade é um distanciamento da ciência e o egocentrismo. Aham. Então a gente tem uma sociedade que ela se distancia do outro, se distancia da ciência, se distancia, se, se torna cada vez mais distante do convívio social. Isso já tinha antes, Celeste, só que ela se agravou um pouco mais com a pandemia e com as redes sociais e com a condição, a polarização, ela é uma fuga do cérebro. O cérebro, não é uma fuga, mas assim, é você resumir uma complexidade em duas escolhas, certo, errado, né? É bom e mal. E a vida não é assim. A gente tem que abrir para várias possibilidades, que não só é certo, errado, é bom, é de direita, é de esquerda, né? A gente tem uma complexidade muito maior. Há uma dificuldade hoje da sociedade brasileira de se deparar com possibilidades, com as possibilidades. Mas isso é um papo
muito grande. Muito grande, muito grande, é verdade. Convidada para a gente falar sobre isso. É isso Vai ser mesmo. muito bom. A gente precisa entender que o mundo não está limitado pelo alcance da nossa visão, pelo alcance do nosso pensamento, né? Existem mais coisas que transcendem a nossa capacidade de enxergar esse mundo e de tudo. Ana, infelizmente, a gente já chegou ao final do nosso programa. A tua mensagem final para o nosso telespectador hoje? Olha, agradeço muitíssimo estar aqui e eu espero que as pessoas abram as suas mentes para ter uma vida saudável. Se procure, porque as pessoas se perderam, né? Então, que as pessoas se procurem mais, façam coisas mais agradáveis. Pergunte para você mesmo, qual é a comida que eu gosto de comer, não a que eu gosto de servir. Aonde eu gosto de ir? Qual é o lugar que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de ver? Né? Porque às vezes a gente está numa multidão da nossa casa, né? E as pessoas gostam de ver isso, e talvez você não goste. Se pergunte, o que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor? Né? O melhor de mim. Como é que eu posso dar o melhor de mim? E obrigada, Celeste. Muito bom estar com você de novo. Também muito bom conversar com você e poder refletir aqui, né, sobre a nossa saúde mental. Obrigada mais uma vez, Ana Paula. Obrigada a você também, querido telespectador, que esteve conosco. Até a próxima.